tem que ser uma pessoa... Aliás, eu percebo isso hoje. Eu não achava que eu era. Quando você começa uma fase inicial de uma empresa, você tem que ser um grande operador. Você tem que colocar a mão na graxa, né? Você está ali executando, operando e etc. E sem perceber, você acaba sendo uma pessoa que interfere em tudo. Uhum. E de uma certa forma isso é uma certa arrogância. Você sabe tudo, você se mete em tudo, você tem os teus diretos ali, mas você é menor e você é um fazedor. Uhum. Então essa característica te faz sair do 0 ao 2, ao 3. Mas essa característica não te faz levar do 3 para o infinito. Boa. Porque do 3 para o infinito, você tem que ser mais do que eu te falei sobre o que eu sou. A pessoa capaz de conseguir montar times extraordinários, aprender a delegar, aprender a inspirar, aprender a tirar o melhor de cada ser humano, aprender a cobrar. Porque se você continuar sendo executor, e aí, de novo, o executor, de uma certa forma, ele é arrogante porque ele se mete em tudo, ele sabe tudo, ele só sabe mais do que todo mundo, sem perceber, tá? Eu vejo isso hoje em dia. Assim, hoje em dia, eu não sou mais um especialista de investimentos. Tem gente que sabe muito mais disso do que eu sei. Hoje eu me acho um especialista de pessoas. Yes. Isso é bom de juntar, E juntar pessoas. mostrar a visão e extrair o melhor de cada uma delas. E eu acho que essa é a parte difícil de você empreender. Porque você tem que ir mudando o seu personagem. A fórmula que deu certo Concordo. não é a fórmula que vai continuar dando certo. Em algum momento a fórmula muda e você começa a virar entrave. Então, em 2010, eu virei entrave. Porque eu tive muito sucesso sendo executor. A empresa saiu de 0 até 2010, que foi quando a gente teve um fundo estrangeiro que entrou como sócio nosso. Sim. Mas eu era aquele trator. Como todo empreendedor que começa do zero. Você é um trator, senão você não chega lá. Só que aí você se molda a ser esse personagem, entre aspas, né? E difícil você deixar de ser quem você era e o que deu certo. Porque você deu certo. Só que no tamanho que você tá, isso vai começar a dar errado. E aí você tem que aprender a ser outro. E é super difícil você abandonar o que você fazia bem. No topo. Abandonar no topo o que você fazia bem e se jogar naquilo que você não sabe. Puta zona de desconforto. Total. Mas é por isso que a maior parte dos empreendedores chega num momento e eles ficam estagnados. Porque faltou a coragem para se transformar novamente. Na alta. Na alta. Porque uma coisa não baixa, né? Você começa a chegar num momento que você fala assim, caceta, eu tô ficando muito sobrecarregado. Eu tô vendo que eu trabalho de segunda a segunda e eu não consigo dar conta. E o que tá faltando aí? Esse é um sinal? Sobrecarga? Esse é um sinal. Sobrecarga é um sinal. Para mim, o sinal que para mim foi o mais marcante foi eu fui perdendo o prazer de empreender. E eu acho que isso é super comum, tá? Super comum. Porque é bom você conseguir ter tempo de qualidade, você aprender, você tem a tua empresa, você tem a tua família, você tem a tua saúde. Mas quando você fica muito sobrecarregado e tudo depende de você, isso vai apagando um pouco esse prazer de empreender. E aí você fala assim, cara, eu trabalho de segunda a segunda e eu não consigo terminar tudo que tem que fazer. Então isso é um sinal já luz vermelha quase. Então no meu caso foi isso que eu falei, se isso é empreender, que me disseram que empreender era ter liberdade, seguir meus próprios sonhos, não é o que eu estou enxergando aqui, estou vendo outra coisa aqui. E aí você fala assim, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Esse é 2010. 2010. Qual que era o tamanho ali da XP? A XP faturava uns 250 milhões de reais por ano. 250. 250, mais ou menos. A gente era uma empresa média já. Tá. Média. Na sua cabeça, naquela época, você estava consolidado, estava em fase de consolidação, já estava com o teu território estabelecido? Eu era uma empresa rentável, empresa que fazia uns 30 milhões de EBITDA por ano. Tá. Já tinha uma grana. E estava buscando meu espaço, mas claramente a empresa era muito dependente de mim. Certo. É isso aí que eu quero imaginar. Tamanho dela, teu resultado, como que você enxergava o território, mas aí o do 3 para o infinito ali você percebeu, não é dela. O que eu vi assim é que sem perceber, tudo na empresa dependia de mim. Sem perceber. Dá um exemplo de 3 coisas.
o diretor comercial queria implementar algo. Guilherme, eu tô com uma ideia aqui, eu quero fazer isso. Então tudo voltava. Por quê? Porque eu era muito executor, eu era muito centralizador, sem perceber. Certo. Você só percebe que você é centralizador depois que passa alguns anos e você muda quem você era. E você fala assim, cara, eu acho que lá atrás, o fato de eu ter uma salinha aberta, com a porta sempre aberta, aquilo não era um sinal de que eu era uma pessoa aberta. Eu era aberto, mas eu era muito convicto. Eu era arrogante, sem perceber, não é? Porque todo empreendedor que está na execução, ele conhece muito daquilo que ele faz. Então ele se mete, ele atravessa os seus diretos, ele tira sem perceber a moral do time. Ele interfere, ele vai no gerente do diretor, ele quer saber detalhe das coisas. De novo, tem momento que isso é importante, Sim. tem momento que isso começa a atrapalhar. Entendi. Então eu não deixava o time ter autossuficiência, sem perceber. Né? E aí tudo que o time queria fazer, qualquer coisinha, tem que falar com o Guilherme, tem que falar com o Guilherme. E aí você vira gargalo, porque você trabalha de 8 às 10 da noite, essa era a minha vida, segunda a segunda, e você não dá conta. E aí você começa a perceber que você está atrapalhando e que aquilo está te sugando demais, você não tem vida quase. Por quê? Porque você é super competitivo, você quer dar certo. E você aprendeu a dar certo de um jeito que você não vai ter escala, a não ser que você mude completamente quem você é. E aí, que no meu caso, né, eu teve esse fundo engage que entrou como acionista nosso, o Shu Kong, que era o gestor do fundo, ele falou o seguinte, Guilherme, eu quero te ajudar a mudar quem você é. E a pergunta mais importante é, dos seus 8 ou 9 diretos, conhecendo eles como você conhece muito bem, quantos você contrataria novamente hoje em dia? Boa. Falei, pô, eu acho que nem é um Shu. Ele falou, então você já entendeu o tamanho do problema. Você trabalha com um time muito comprometido, muito raçudo, pessoas muito leais a você, mas não necessariamente isso é competência. E você só vai ter escala e a gente só vai conseguir montar uma empresa de investimentos que atingir os sonhos que você diz que quer, se você aprender a trabalhar com as pessoas corretas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Competência ou confiança? O que tem que estar primeiro? Para mim, confiança tá incluso. Tá incluso. Sem confiança não tem como ter competência. E aí, quando você olhou para o futuro que você queria, com o time que você tinha? É que meu time era... Aí, de novo, é quando você começa a dar o zoom out e sair um pouco da operação e você começa a conversar com mais gente de mercado, você começa a aumentar um pouco a sua barra de pessoas, a sua barra de performance, porque é muito fácil confundir comprometimento e competência. Pô, mas a pessoa chega cedo, a pessoa sai tarde, a pessoa é muito raçuda, a pessoa tem toda a reunião, a pessoa ama a empresa, mas isso não necessariamente é a competência que você precisa. E para você ter sucesso empresarialmente, você não pode ser o trator a vida inteira. Você tem que ser um time que joga junto e todo mundo puxa junto. E aí todo mundo divide um pouco esse ônus de tocar uma companhia. Né? E aí eu falei, opa, preciso começar a conversar com gente diferente. E aí eu troquei o diretor financeiro, que era uma área caótica na empresa. Caótica, né? E aí, de repente, tudo começou a dar certo. E o diretor financeiro sabia muito mais do que eu. E eu falei, opa. Você descobriu que era caótica depois da troca ou antes da troca? Não, já era caótico antes da troca. Tá. Mas quando a gente trocou, tudo começou a dar certo. A gente começou a ter planos de longo prazo super estruturados. A gente começou a cortar a despesa onde era necessário. A gente começou a alocar capital de forma correta. Tudo tinha lógica, tinha coerência, tinha dado, tinha fatos e dados. Eu falei, opa, calma aí, cara. Se eu troquei com um e começou a dar certo, o que vai acontecer se eu trocar com todo mundo? Pô, e se eu começar agora a me preocupar menos em executar no dia a dia e me preocupar em criar cada vez mais uma unidade, começar a ter planejamentos cada vez mais sólidos, garantir o que é prioridade, ter uma agenda de ritos mais bem organizados. Se eu começar a
ter uma sociedade mais estruturada do ponto de vista de meritocracia interno, de começar a equilibrar performance com cultura. E eu comecei a entender que esses temas